Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui tendo a minha meia horinha de estudo à noite, né? Mas eu tava estudando coisas relacionadas à lei da atração, à vibração. E na fila ali, né, que aparece no YouTube, apareceu um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito nessa área, né? E é alguém de quem eu já tirei assim lições bem valiosas. E aí eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas provavelmente quem está acompanhando aqui deve conhecer, que é o Bob Proctor. Então, eu tive o primeiro contato com ele também no filme, né, O Segredo, que todo mundo conhece, né, onde ele teve participação. E depois comecei a pesquisar sobre ele, assistir entrevistas, né? Infelizmente ele faleceu, acho que coisa de 2, 3 anos atrás. Mas eu estava vendo ele no vídeo do Lewis Howes. Não sei se vocês conhecem. É um ex-jogador, né? Um ex-esportista americano que convida pessoas bem-sucedidas para entrevista, né? Ou pessoas que têm grande conhecimento em uma área específica e que pode contribuir aí para o desenvolvimento pessoal das outras pessoas. Então, eu assisti esse vídeo. Nesse vídeo, ele estava dando dicas de como mudar o paradigma, né? Ou a mentalidade em relação às coisas. E uma das coisas que o Luiz questionou foi referente à idade, né? Ele falou assim: é possível uma pessoa mais velha, a partir de 40, 50 anos, é, mudar o pensamento em relação ao dinheiro e se tornar bem-sucedida nessa área, se tornar uma pessoa que lucra, uma pessoa que tem bons rendimentos. E ele falou sim, independente da idade, né? E isso é uma coisa muito corajosa de se dizer, porque eu, numa determinada época, quando eu estava trabalhando naquela empresa, né, que eu já falei algumas vezes aqui, eu percebi dentro de mim que aquele não era mesmo, não era o meu chamado, não era exatamente o que eu queria. E isso eu já sabia, eu sempre quis fazer psicologia, mas aquela altura da minha vida, né, tava chegando lá quase aos 30 anos, e as pessoas, quando eu falei que eu ia fazer uma nova faculdade, que eu ia fazer de fato o que eu queria, eu fui bastante criticada, né? Eu ouvi coisas como: ah, você é velha demais para isso, ah, é muito tempo, são 5 anos de faculdade, para você já não dá mais. Ai, para fazer transição de carreira na sua idade é difícil, ninguém consegue construir uma carreira sólida após aos 30 e várias outras coisas, né, bem preconceituosas. E eu acabei durante um tempo quase acreditando naquilo, mas não desisti, né? Por isso que quando eu vejo os vídeos dele, principalmente em relação à mudança de mentalidade, mudança de paradigma, me toca muito, porque tudo que ele relata que as pessoas falam para você quando você resolve fazer uma grande mudança na sua vida é que não vai dar certo. E aí ele fala que o problema não é o que as pessoas te dizem, mas o que você acredita, o seu próprio paradigma. E você tem que ir contra tudo aquilo que você cansou de ouvir, a sua voz interior também, né? Aquilo que você vê de notícia, né? Referente a desemprego, etc e tal. Tudo isso vai formando um paradigma mesmo, né? E aí ele perguntou qual que era a primeira mudança que a pessoa, né, deveria fazer para conquistar tudo que ela não conquistou durante aqueles primeiros 40 anos, né, aquela primeira metade da vida e tal.
E aí ele falou exatamente isso, que tinha que primeiro mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, o seu paradigma, para depois você conseguir alcançar alguma coisa. Então, pode parecer uma coisa pequena, mas enquanto você não acreditar que você é o suficiente, que você consegue, que a sua crença de que vai dar certo é o suficiente para te impulsionar, nada vai funcionar. E essa foi uma das coisas que ele também falou no vídeo, que o primeiro a acreditar tem que ser você. E não é uma questão só de sonho, né? É uma questão de você acreditar com atitudes. Pelo menos eu vejo isso na minha própria trajetória. Porque apesar de haver muito questionamento, muita crítica, ver, né, o todo, né, de uma forma tão negativa em relação à minha decisão, eu não desisti. E não me arrependo. Hoje eu estou aqui, né, enquanto muitas pessoas é, estão infelizes, mas estão no mesmo lugar, porque elas não acreditaram, né? Elas não mudaram o ponto de vista e elas estão ali confortáveis na zona de conforto, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que ele falou foi sobre não deixar que as coisas que acontecem ao seu redor ditem aquilo que você vai sentir, né? E, por exemplo, ele falou, contou uma situação do dia a dia, às vezes a gente está muito sujeito a ficar irritado com qualquer coisa, né? E eu confesso que eu, como qualquer outra pessoa, às vezes acabei me deixando levar, né, na vida em relação a isso. Então, eu ficava consumida por aqueles pequenos acontecimentos do dia a dia e deixava aquilo estragar o meu dia inteiro. É uma outra coisa que eu aprendi nesse vídeo, né, a não deixar tudo o que acontece ditar aquilo que eu sinto e como eu vibro, vai. E ele deu exemplo de um carro. Ele falou assim: olha, seu carro quebrou. E aí ele falou assim: e daí que seu carro quebrou? O carro quebrou, você conserta. Você não vai ficar ali se lamentando, reclamando, falando, repetindo, reclamando, na verdade, né? E aí eles dizem que reclamar é como clamar. Você fica pedindo para que novas coisas desagradáveis aconteçam com você. Então, são essas duas coisas que eu mais gostei no vídeo, né? O primeiro passo para a mudança é a mudança de paradigma, e o segundo passo seria parar de reclamar. E de fato, isso é muito importante, gente. Nada mais desagradável do que uma pessoa reclamona. É diferente você falar do que você está sentindo, das suas emoções, de como uma situação mexeu com você, você fazer um desabafo. É diferente daquela pessoa que passa o dia inteiro reclamando. Ai, a minha cadeira não está na posição correta. Ai, olha, tá muito quente. Ai, ou tá muito frio. Ou então, ai, a comida tá fria. Ai, não era isso que eu queria comer. Ai, sabe? Aquela pessoa que fica caçando motivos para reclamar da vida. E tudo incomoda ela. Então, se. E quanto mais você reclama, na verdade, né, mais você atrai motivo para reclamar. Então, se você está procurando mudança na sua vida, né, começa por essa parte, mudar o paradigma e parar de reclamar, tá bom? É um trabalho, né, e é algo que vai requerer atenção, porque às vezes você tem atitudes que você não percebe. Mas se você começar a observar a si mesmo, você vai começar a notar aquilo que está atrapalhando o seu progresso, tá bom? Eu vou voltar a ler os livros, né? Teve uma moça que comentou até hoje, né, referente a isso, mas eu vou fazer isso nos fins de semana, porque durante a semana tá um pouco difícil, tá bom? Só mais esse recadinho que eu tinha para vocês. Desejo uma boa noite e muita prosperidade para vocês.